Excelente dia, ótima sexta-feira para você, Deus te abençoe. Hoje eu trago aqui boas novas para você, trago boas novas para a sua vida. Este vídeo nesta manhã, ele é endereçado para quem quer mudar de vida. Isso mesmo. Este vídeo desta manhã, ele vai destinado a quem quer mudar de vida. Você quer mudar de vida? Você quer transformar a sua vida e, consequentemente, a vida das pessoas com as quais você se relaciona? Se para você essa pergunta é sim, este vídeo é para você. Deixa eu avisar para quem não é este vídeo. Esse vídeo não é para você que é simplesmente um curioso, que está viciado em ficar olhando coisas na internet sem propósito. Esse vídeo não é para você. Este vídeo é para quem tem o desejo no seu coração, sente uma necessidade de mudar de vida. Isso mesmo. Esse vídeo hoje ele está intitulado O Poder da Tomada de Decisão. Eu quero te convidar hoje a ficar comigo. Se for relevante, comente, compartilhe com pessoas para que vidas sejam despertadas, acordadas, e se faltando azeite na sua lâmpada, para que elas possam receber instrução para buscar acender a sua lamparina novamente. Tomada de decisão. Livre-arbítrio. É sobre isso esse vídeo. Se você não tem o objetivo de mudar a sua vida, não é para você. Desculpe ser franco com você. Não é para curioso, para alguém que não tem propósito. Se você entende que você nasceu e existe para um propósito, esse vídeo é destinado para você. Vamos lá? Tomada de decisão. Algo do mais poderoso, importante que Deus nos deu. Tomada de decisão. É muito importante na tomada de decisão, quando estamos diante de uma tomada de decisão, nós conseguirmos olhar para as questões que nós iremos decidir. E aqui eu abro já uma reflexão muito bem direcionada. Seus relacionamentos são saudáveis? As pessoas que te influenciam são pessoas que estão agregando na sua vida, que estão te elevando como ser humano, como pessoa, estão trazendo para a sua vida edificação? Responda. Diante de tomada de decisões, me fez lembrar agora de Daniel, que foi dentre um dos governadores, ou melhor, o governador da Babilônia, mas que haviam outros com eles conselheiros. Quando tomada de decisões são tomadas, nós recorremos aos nossos conselheiros. Quem são os seus conselheiros? Você tem conselheiros de qualidade, pessoas que têm uma visão, uma mentalidade saudável, que têm de fato agregado, estão agregando na sua vida? Ou você está cercado de pessoas que, além de não ter objetivos claros, vivem de olhar para fora? Quando eu digo para fora, para a vida das outras pessoas, se sentindo no direito de julgá-las e que te influenciam nas suas tomadas de decisão. O grande ponto das tomadas de decisões, que além da avaliarmos, tendo sensatez, clareza das necessidades, dos impactos da tomada de decisão, nós precisamos saber que as nossas emoções, o nosso emocional nesse momento, ele fica sensível, afligido e abalado.
Quantas tomadas de decisões nos geram medo, insegurança, não é? E aí, imagine você com medo e insegurança, uma decisão difícil para ser tomada, os seus conselheiros não te ajudam. Não tem uma visão que possa te ajudar. Eles vão trazer muitas vezes, talvez, desânimo e mais medo. Isaías capítulo 40, a palavra de Deus diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Tome uma decisão hoje. Busque em quem pode te ajudar. Deus pode renovar as suas forças. Deus pode abrir a sua visão. Deus pode mudar o quadro da sua história mediante uma tomada de decisão assertiva à luz da sua palavra. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tomada de decisão. Nós precisamos fundamentar, estruturar em algo que nos traga segurança. E o que pode nos trazer segurança mais do que a palavra de Deus, os conselhos sábios do seu santo e maravilhoso Espírito? Tomada de decisão. Decida romper, mudar de ciclo, mudar de fase, eliminar acessos da sua vida para pessoas que não agregam a ela coisa alguma. Rompa. Nós ficamos presos em camadas de julgamentos das pessoas, quando na verdade são os nossos julgamentos, não são os das pessoas. Tome uma decisão de olhar mais para dentro de você mesmo. Tome uma decisão de ter relacionamentos mais saudáveis, de ter uma mentalidade mais saudável, de ter sentimentos mais saudáveis. Para isso, se relacione com pessoas saudáveis. Tome essa decisão. Um conselho muito importante da palavra de Deus, dentre os muitos que ela contém. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39 e 40. Do que se queixa o homem? O texto vai dizer: queixe-se dos seus próprios caminhos, das suas tomadas de decisão. As nossas tomadas de decisão trazem os resultados que, de imediato, de pronto, emocionalmente abalado, tendo conselheiros de baixa qualidade, influências ruins, vão potencializar o caminho de erro. Se eu tenho conselhos de qualidade, lembra de Naamã? Naamã, quando estava diante do rio, dando os mergulhos para a sua cura, bateu ali uma grande dúvida, uma grande incerteza tomou seu coração. Muitos julgamentos certamente nortearam a sua mente naquele momento para que ele saísse daquela situação. Mas o texto diz que os seus servos chegam até ele, quando ele estava parando para desistir. Chegam até ele, os seus servos, e diz para eles assim: meu senhor, se te pedisse uma coisa mais difícil, você não faria? O que eu entendo com esse texto? Na grande tomada de decisão de Naamã para a sua cura, o coração dele estava acessível para pessoas de sua confiança, da sua intimidade. Tanto é que os servos chamam Naamã de pai. Reflexo de relacionamento de intimidade, de acesso. Não dê acesso à sua intimidade para qualquer pessoa. Tome essa decisão hoje. Mude a sua vida, mude a sua história. Tome a decisão de se relacionar com pessoas saudáveis, que tenham uma mentalidade saudável,
que tenha um coração saudável, que faça projeção de presente e futuro. Muitas pessoas caminham de um abismo a outro, de uma vida medíocre, de uma conformidade, maldizentes, mentirosos, enganosos, dizendo que amam a Deus. Não amam. João, quando escreve na sua primeira epístola, no capítulo 4, ele diz que se nós dissermos que nós amamos a Deus e fazemos mal ao nosso irmão, nós mentimos e não há verdade em nós. Porque se nós dizemos que amamos a Deus a quem não vemos, mas o nosso irmão a quem vemos, nós não o tratamos bem, nós o desprezamos, portanto, não há verdade em nós, porque o irmão é semelhança feito à imagem de Deus. Logo, estamos desprezando o próprio Deus quando nós destratamos alguém. Então não há verdade em nós. Salmo de número 91. A verdade de Deus, ela é escudo e broquel. Ela protege os que andam na verdade. E é muito importante que neste tempo em que nós estamos vivendo, tomemos decisões acertadas, decisões assertivas. E qual é a segurança de uma decisão acertada? Segundo a palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Tome a decisão, nesta manhã, de ir em rumo ao plano de Deus para a sua vida. Uma decisão, ela impacta a sua vida. Uma tomada de decisão, ela afeta a vida da sua família. Uma tomada de decisão, ela pode te aprisionar, ela pode te prender e prender toda a sua geração. Mas uma tomada de decisão acertada, à luz da palavra de Deus, debaixo da inspiração do Espírito Santo, ela pode romper e quebrar cadeias e transformar, a partir de você, o seu eixo geracional por diante. Ezequias, quando ele vai morrer, ele se humilha diante da presença de Deus e ele fala com Deus no seu canto após receber a sentença do profeta Isaías. E quando ele fala com Deus, Deus ouve a sua oração, o profeta volta para modificar. Quando Deus ele ouve, nós rasgamos o nosso coração, Deus ele ouve o nosso clamor e ele muda as sentenças. Decisão tomada diante de Deus. E agora, quando Deus ele dá os 15 anos para Ezequias, ele gera Manassés. Só que a partir dessa nova geração, a partir da misericórdia de Deus operada, a partir de Manassés, 7 gerações à frente vão sofrer. Por quê? Decisões erradas. Decisões fora da direção de Deus. Relacionamentos tóxicos, cultura que Deus não aprovava, comportamentos inadequados segundo os princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá um conselho dos mais prudentes. Quando nós tentamos querer fazer alianças com o mundo, nós nos constituímos inimigos de Deus. A palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Nós precisamos da palavra para iluminar o nosso entendimento em tempos de demandas como nós estamos vivendo hoje. Demandas emocionais. O que é a ansiedade do nosso tempo? Jesus falou, não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer ou vestir. Quais são as nossas maiores preocupações hoje? Comida, bebida e vestimenta. Não andeis ansiosos. Quais são as maiores doenças do nosso tempo? Ansiedade. Por quê? Porque nós estamos andando segundo o curso deste mundo e não segundo o curso da palavra de Deus. Quando Eclesiastes capítulo 3, quando vai ser escrito ali esse texto, vai falar a respeito do tempo para todas as coisas. Quando a Bíblia fala sobre o Kairos, quando a Bíblia fala sobre o Cronos, ela faz alusão sobre o tempo cronológico e sobre o tempo de Deus, que é o tempo oportuno, que é o tempo exato, é o tempo aonde Deus ele vai fazer, através de processos, de etapas, dentro de propósitos dele nas nossas vidas, ele vai estabelecendo clareza, estruturando aquilo que ele está construindo para a eternidade, para as gerações a partir de nós. E se nós não tivermos o entendimento, não respeitarmos os processos, as etapas do Kairos de Deus, o Kairos fala a respeito de qualidade, e o Cronos fala a respeito de quantidade.
O nosso tempo, ele mensura volume. Deus mensura a perfeição. Bendito seja o nome do Senhor. Tomada de decisão. Não viva ansioso. Não viva em função de pessoas que querem te apressar. Pessoas que não respeitam os processos de Deus. Pessoas que têm uma mentalidade disfuncional, acelerada. O que é ansiedade? É a aceleração dos pensamentos. É a disfuncionalidade das emoções. E o que isso causa? Faz a gente quebrar os ciclos dos processos, não respeitar etapas, sermos precipitados. O apressado come cru. É extremamente importante tomarmos decisões nesse tempo. A primeira coisa, nós precisamos romper com relacionamentos ruins. Pessoas que estão num ciclo de repetição de décadas e não muda. Não muda o quê? A sua mentalidade, o seu comportamento, o seu interior não é transformado. O seu entendimento não é renovado. Bendito seja o nome do Senhor. Tome a decisão nesta manhã de mudar de vida. E mudando de vida você vai mudar a história de pessoas que andam com você. Por onde você passar, você vai transformar a vida dessas pessoas, impactando pelo poder da palavra de Deus, do Espírito de Deus agindo em você. Seja um agente transformador. Tome a decisão de andar com as águias. Tome a decisão de desenvolver visão de águia, mentalidade de águia, estrutura de águia. Do que a águia fala? A águia, ela voa em altas e elevadas alturas. E quando a águia se depara com furacões de tempestade, o que ela faz? Ela se atira no meio e rompe e atravessa. O que isso figura espiritualmente? Potestades do ar, agindo para nos impedirmos de avançar. Potestades agindo para que o reino de Deus não avance, para que as gerações fiquem presas e cativas numa mentalidade deste mundo terrível e perversa. Romper com potestade e falar a respeito de colidir com uma estrutura. Ter uma estrutura que nos permita colidir com potestades e principados que governam mentes e corações no nosso tempo. Precisamos de homens e mulheres que tenham visão de águia, que tomem a decisão de se elevar em Deus, de subir níveis em Deus, de poder ter visão à frente do seu tempo. Tome a decisão nesta manhã de fazer a diferença. Tome a decisão nesta manhã de fazer a diferença na sua igreja, no seu bairro, no seu trabalho. Tome a decisão de ter uma visão de Deus para liberar sentenças proféticas que transformam realidades. É tempo de tomarmos decisões acertadas. E as nossas decisões acertadas só poderão ser acertadas em Deus, à luz da sua palavra, segundo as filosofias do Espírito da verdade, da eternidade, do príncipe da paz e conselheiro. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu sinto a graça de Deus aqui nesta manhã, invadindo este ambiente. E certamente Deus ele está ministrando ao seu coração. Você vai ser alcançado. Se você quer mudança para a sua vida, faça uma leitura do cenário. Faça um diagnóstico do cenário, aonde você está falhando. Aonde você está repetindo os mesmos passos errados que estão te levando para as mesmas correntes que aprisionam você a pessoas medíocres. É tempo de nós nos levantarmos como igreja para governar. José governou no Egito. Ele foi o governo de Deus no Egito. Da Babilônia, Daniel foi o governo de Deus. Esther foi o governo de Deus na Pérsia. Neemias foi o governo de Deus em Judá. Oh, meu Deus! Precisamos governar. Mentalidade de Deus. Mentalidade de governo espiritual que discerne as influências nas camadas sociais que roubam corações e mente, que deturpam os fundamentos da palavra de Deus e o homem à imagem e semelhança do seu Criador. Nós somos sacerdote na nossa casa, sacerdote neste tempo, nós somos agentes de influência neste tempo e precisamos quebrar, romper, para que livrar os que estão sendo destinados à morte. Livra os que estão destinados à morte.
Tome a decisão de ser um profeta neste tempo, de ser um homem e uma mulher de Deus que faz a diferença, que tem visão de águia, que colide com as potestades. Efésios, capítulo 3, versículo 10, a igreja ela é a multiforme sabedoria de Deus para colidir com principados e potestades. 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e versículo 5, a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. Versículo 5, levai os vossos pensamentos, as vossas mentalidades cativas a Cristo em obediência à sua palavra. Satanás, ele é o influente, o que influencia os pensamentos. Satanás é o que distorce os pensamentos, é o que rouba a mentalidade, é o que gera ansiedade de forma acelerada, acentuada neste tempo de todas as formas possíveis, para roubar a nossa percepção da realidade e do tempo. Não estarmos presentes no que ele está fazendo, nas coisas que estão acontecendo à nossa volta, que nos levaram para esse buraco que estamos caminhando. É o ladrão de mente, é o que rouba a mente, é Satanás, pondo pensamentos errados, uma mentalidade errada. E isso pode estar sendo gerado ou fortalecido, reforçado por pessoas que te cercam. É tempo. Findo nesta manhã, toma uma decisão de fazer a diferença. 1 João 4:1. Muitos espíritos têm se levantado nos nossos dias. Provai se os espíritos são de Deus. Pastor Laércio, você é contra a profecia? Não. Sou a favor. Biblicamente falando. Respaldado pelas Escrituras. Porque a profecia, biblicamente, ela não transgride a palavra. Mas eu não posso viver de profecia. Eu tenho que viver da palavra. Timóteo, quando escreve, ele diz que se levantariam, no nosso tempo, pessoas que, quando ouvissem a palavra, teriam comichões nos ouvidos. Que amontoariam doutrinas segundo as suas próprias consciências. E o texto é claro quando diz, doutrinas de demônio. E a recomendação é, foge disso. Foge disso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é viva e eficaz, tem o poder de transformar a mentalidade. Romanos capítulo 12, 2. Não vos conformeis com este século, com esse sistema, com o modismo. Não, ande pela palavra. Porque a palavra, ela é a sua garantia, é a sua segurança, é escudo e broquel. A palavra é a espada do Espírito que separa o espírito da mentira e para o espírito da verdade. Pelo Espírito da verdade, pelo Espírito da palavra, pela própria palavra. Tome a decisão nesse dia. Deus te abençoe. E que essa palavra possa transformar a sua história. A história das pessoas que você vai influenciá-las a partir da revelação do Cristo ressurreto, que opera através do Espírito dele sobre a sua vida. Seja um rio aonde você estiver. Que aonde você passar, que o que está em você flua a presença de Deus, a sabedoria de Deus, os conselhos da palavra de Deus, que você seja um agente transformador. Porque aonde Ezequiel viu na visão o rio passando, tudo foi sendo transformado pelo rio. O que é o rio? É o Espírito Santo jorrando na fonte para a vida eterna dentro de nós e escoando por onde a gente passa. Porque a presença do que está em nós impacta. A presença do que está em nós, ela transforma. Muitas situações são geradas porque nós chegamos em um ambiente. Você sabia disso? O simples fato de chegarmos num ambiente, o que carregamos, colide com o que está lá. Bendito seja o nome do Senhor. Saiba ter discernimento pela palavra de Deus. Situações corriqueiras que acontecem, que geram confusões. O que é isso? Espírito de confusão agindo nas mentes. Para roubar, para distrair, para criar situações, para quebrar os planos de Deus.
1 João 4,1. Há muitos espíritos de engano. Julgai se os espíritos são de Deus. Nem tudo. Porventura, o Espírito de Deus gera confusão? Porventura, o Espírito de Deus traz divisão, contenda? Não traz. Então não é a ação do Espírito. Deus abençoe. Tome a decisão. Livre-arbítrio. Presente. Decisão presente. Decidindo o futuro. Deus abençoe.